Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero falar de promessas, preciosas promessas. Então, já que você está me vendo e ouvindo, não deixe de deixar o seu like, que isso é muito importante. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Novo Testamento, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e é o versículo 20. Diz assim: porque tantas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, meus irmãos. Aqui está falando de promessas. Eu só li um versículo para não ler todo o texto. Há muitas promessas da parte de Deus. E é coisa boa quando temos promessas. Quando nós precisamos, às vezes, de uma coisa, e às vezes o homem recorre a um amigo seu, uma pessoa, que precisa de uma ajuda. E ele faz promessa. E quantas vezes essa promessa não se cumpre? Porque ele não pôde cumprir. Mas aqui está falando alguma coisa a respeito de promessas. Quantas promessas há de Deus? Não é uma promessa. E a Bíblia é cheia de promessas. Uma das promessas é você ser salvo pelo sangue de Jesus. E se você está me ouvindo e está me vendo, é porque você foi alcançado por esta promessa. Outra promessa é o batismo com o Espírito Santo. Que coisa gloriosa. Outra promessa, cura divina. Promessa de salvação eterna. Promessas de uma vida eterna. E você sabe ainda que muito crente não sabe disso, que você tem uma promessa de ser parecido com Jesus. Oh, você vai encontrar isso em Romanos capítulo 8, não sei se é o capítulo 8, versículo 29 e 32, por aí, que o Senhor te escolheu para isso. Tem outra promessa que fala também nisso, que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder. Mas aqui eu quero focalizar uma coisa, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Eu não li os trechos anteriores, né? E esse sim é em Cristo. Meu irmão, todas as promessas passam por Jesus. Sem Jesus não tem promessa. Sem Jesus a vida não tem razão de ser. Então todas as promessas é por Jesus. Então você é abençoado. Eu sou abençoado. Entre muitas coisas, porque você creu em Jesus. E Jesus está na sua vida. E essas promessas, ele é o intermediário da promessa. São promessas de Deus, que Deus fez. Mas quem é o intermediário? Jesus, o Filho de Deus. Aquele que, segundo a Bíblia, tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele nada do que foi feito seria feito. Vamos pensar um pouquinho no poder deste nome, o nome Jesus, o Messias, o Yeshua para o judeu, que não receberam porque não creram. Então, tudo foi feito por ele. Então, essa terra que você vive foi feito por ele. Esse ar que você respira, o peso do ar atmosférico na sua cabeça, que é uma quantidade enorme de polegadas, foi ele que fez. Ele que calculou, controlou. Se não tiver esse peso, nós morremos porque falta respiração.
coisa gloriosa. Promessa de vida eterna. É através de quem? Jesus. Você quer habitar na cidade eterna? Através de Jesus. Com Jesus tem tudo. Sem Jesus não tem nada. A palavra agora fala que Deus, o Pai, é o autor das promessas. Mas o cumprimento tem alguém no meio. Você tem que passar por alguém. E esse alguém é Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e ouvindo, se você não é crente, se entrega para Jesus. E se você é crente, você é uma mulher, é um homem abençoado, porque você tem dentro de você Jesus, o Espírito Santo. E aquele que é o intermediário da promessa está com você. Então você vai ser abençoado, você vai receber a promessa um dia. Que coisa gloriosa! Nós partiremos para a eternidade e tomaremos posse da promessa, porque você tem Jesus. Não se preocupe de já ter morrido, não se preocupe como for. Na hora, Ele resolve o problema. Aquele que criou o céu e a terra é que vai resolver todo o problema, porque Ele tem todo o poder. Portanto, então, fique com Jesus, meu irmão, e você ficará na promessa, aguardando a promessa, com direito à promessa, e a promessa de Deus se cumpre, porque Jesus, que criou os céus e a terra, segundo a Bíblia Sagrada, que tudo foi por Ele, Ele vai fazer cumprir essa promessa. Que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo e renova a promessa em suas vidas. E tudo isso eu peço no nome santo de Jesus. Amém.